Oi pessoal, vamos voltar aqui com os nossos PDAs. Agora a gente vai apresentar um exemplo concreto de um PDA aceitando uma certa linguagem. E a linguagem é essa aqui, LRR, eu estou dando o nome para ela, que é a linguagem das strings que tem essa forma aqui, WWR. Ou seja, são strings tal que eu consigo quebrar em duas, e aí tal que a segunda metade da string é igual à primeira revertida, para qualquer string W que é a primeira metade. Tá? É uma outra maneira de falar que são as strings que são palíndromos, tá? Só que tem tamanho par. Né? Porque se a string tem essa forma WR, o tamanho da string é duas vezes o tamanho de W, para qualquer W possível, né? Mas é duas vezes alguma coisa, portanto, duas vezes alguma coisa é par. Né? Então, essa aqui é a linguagem dos palíndromos pares. Eu consigo também apresentar um PDA para reconhecer palíndromos em geral, mas é um pouquinho mais complicado. Então, só para simplificar, no nosso primeiro exemplo aqui, eu vou apresentar um PDA para os palíndromos pares. Mas ainda assim, essa linguagem não é regular. Tá? A gente consegue usar o lema do bombeamento para provar que essa linguagem aqui não é regular. É fácil, basta a gente usar a mesma técnica que a gente usou para provar, né, que aquela primeira linguagem que a gente mostrou que não é regular, né, 0 elevado a i, 1 elevado a i, a gente consegue usar aquela técnica para provar que essa linguagem aqui não é regular. Tá? São os palíndromos pares sobre o alfabeto 01, né? Eu não falei, mas a gente está trabalhando com o alfabeto binário. Tá? E o autômato é esse cara aqui. Tá? Pode ver que tem um monte de informação a mais aqui, mas muita coisa semelhante também ao epsilon NFA, né? Porque ele é uma generalização de um epsilon NFA. A diferença é que além do rótulo em cima da transição aqui, né? Como por exemplo aqui entre Q1 e Q2, né? Tem um epsilon, vai ter que seria uma transição epsilon, como a gente conhecia antes, só que tem uma coisa a mais aqui, tem um Z0 barra Z0, né? Ou então esse loop aqui do Q1, né? Tem aqui 1, né, e aí 1 barra epsilon, ou 0 e 0 barra epsilon. Também pode ter mais de um rótulo em cima de cada autômato, né? A questão é que cada rótulo aqui é complicado, né? Esse aqui tem dois, né? 0,0 barra epsilon, 1,1 barra epsilon. Em cima dessa transição aqui só tem um rótulo, que é o epsilon, Z0 barra Z0. Tá, e o que é essas coisas a mais, né? O que é esse Z0 barra Z0? O que é esse 1 barra epsilon aqui? Ou esse 0 barra epsilon aqui? É o seguinte, se refere ao que está no topo da pilha, né, e o que ele vai fazer depois que ele faz a transição, né, o que ele reempilha na pilha. Por exemplo, aqui, né, essa transição do Q1 para o Q2, ela acontece é uma transição epsilon, né, ele não precisa ler nenhum símbolo da entrada, né, só que ele só é capaz de fazer essa transição se o topo da pilha for Z0, por isso que tem um Z0 aqui antes da barra. Então ele não consegue fazer essa transição se o topo da pilha não for Z0. Né? E esse segundo Z0 aqui é o que ele faz depois que ele faz a transição. Então, ele fez a transição e aí ele reempilha o Z0 na pilha. Tá? Nesse loop aqui do Q1, né, quando que ele pode fazer esse loop? Se ele está no estado Q1 e leu 1 da string, e o topo da pilha 1, que é esse primeiro 1 antes da barra aqui, ele pode fazer essa transição. Né? Ou, se ele está no Q1 e o próximo símbolo é 0 e o topo da pilha é 0, ele também pode fazer esse loop. Tá? E o que está depois aqui é o que ele faz depois de executar a transição. Né? Nesse caso aqui, digamos que ele leu 1, o topo da pilha era 1 e ele estava aqui no Q1, ele pode fazer esse loop. Né? Aí ele faz, e aí ele faz o que? Ele reempilha epsilon, ou seja, ele não reempilha nada. Tá? E lembrando que a cada passo ele tira o topo da pilha. Né? Então nesse caso aqui ele tirou 1 do topo da pilha, leu 1, tirou 1 do topo da pilha e não reempilhou nada. Né? Ou talvez ele leu 0, tirou 0 do topo da pilha e não reempilhou nada, por isso que tem esse epsilon. Né? Já essa transição aqui é mais complicada, né? Ele pode fazer essa transição em várias situações possíveis, né? Não é uma transição epsilon, né? Porque olha só, sempre tem 1, 1, 0, 0, 1, 0, né? Esse aqui se refere ao símbolo que ele leu da string. Então, tanto lendo 1 quanto lendo 0, ele pode fazer esse loop. Né? Só que a questão é que ele faz esse loop dependendo se ele leu 1 e o topo da pilha é 1, ou 1 e o topo da pilha é 0, ou 1 e o topo da pilha... 0 e o topo da pilha é 1, 0 e o topo da pilha é 0, 1 e o topo da pilha é Z0, ou 0 e o topo da pilha é Z0. Então, essencialmente, se você prestar atenção aqui, ele faz essa transição em qualquer circunstância. A ideia é o seguinte, no começo da computação, né, ele começa no Q0, ele simplesmente vai lendo o símbolo e empilhando ele. Né? Por exemplo, né,
Imagina que ele está em Q0 e o primeiro símbolo da string é 1. O que ele faz? Bem, ele vai fazer essa transição aqui porque o símbolo é 1 e o topo da pilha é o Z0, porque no começo a pilha está vazia, então ela tem o Z0 lá no fundo da pilha, né? Então ele pode fazer usando essa transição aqui, né? Por causa dessa regra aqui, desse rótulo aqui. Então o que ele faz se ele lê o símbolo 1 da string? Ele leu 1, dá o pop na pilha, era o Z0. Daí, opa, eu tenho que reempilhar o Z0. Então ele reempilha o Z0, só que reempilha o 1 em cima do Z0. Né? A cada passo, lembra que ele pode empilhar uma string, então ele pode empilhar vários símbolos. Né? Então aqui ele desempilhou o Z0 e daí empilhou um Z0. Que é a mesma maneira de falar que ele deixou o Z0 lá e empilhou 1 em cima do Z0. Né? Quando ele empilha essa string aqui, o que eu quero dizer é que o símbolo que está mais para a direita da string está mais para baixo da pilha. E o símbolo que está mais para a esquerda da string está mais para cima da pilha. Quando a gente vai empilhar uma string, a gente tem que saber que pedaço da string que está para cima da pilha e qual é o pedaço que está para baixo. É sempre assim, o lado direito da string é o que está mais para baixo da pilha. Né? Então, por exemplo, nessa string aqui, né, ele aceita 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. É um palíndromo par. Né? Como é que ele vai aceitar essa string aqui? Né? Então, ele vai simplesmente ler esses três primeiros símbolos aqui, né, 0, 1, 1, e empilhar, né, fazendo como? Vamos olhar aqui. Está em Q0, leu 0, topo da pilha Z0, aí ele vai reempilhar 0 Z0, né, ou seja, ele bota o 0 de volta no fundo da pilha e põe o Z0 em cima dele. Legal. Próximo passo, leu a string 1, leu o símbolo 1, né, o que vai acontecer? O topo da pilha é 0 agora, né, e ele leu 1. Então, leu 1 e o topo da pilha é 0, é esse caso aqui, ó. Né? Só que ele desempilhou o 0, né, para poder olhar o símbolo para tomar a decisão do que fazer. Aí ele reempilha o 0 e empilha o 1 em cima, né, que ele acabou de ler. Então agora na pilha tem lá 1, o 0 e o Z0 embaixo. Né? Legal. Agora lê o terceiro símbolo, 1. E ele vai fazer esse loop de novo, porque ele leu o símbolo 1, o topo da pilha é 1. Né? Ele faz esse loop aqui. Ele pode fazer e na verdade ele só tem essa opção do que fazer. Né? Ele é um epsilon NFA. Se tivesse mais opções ele podia escolher não deterministicamente o que fazer. Mas aqui ele só tem essa opção, então ele faz isso. Né? Ele quer aceitar a string. Né? É uma string que é um palíndromo par. Então ele faz isso e reempilha um 1. Né? Esse 1 aqui é o 1 que ele tirou do topo da pilha, ele quer deixar lá. E esse 1 é o 1 que ele queria empilhar mesmo. Né? Então nesses três passos ele empilhou o 0, 1, 1 aqui de trás para frente. Né? Ficou aqui na pilha o 0, 1 aqui. Legal, agora o que ele faz? Agora ele faz uma transição epsilon, ele tem essa opção. Né? Então ele faz uma transição epsilon para cá. E aí, só que quando ele faz essa transição epsilon, né, para toda a transição ele dá um pop na pilha. Né? Então ele tem que reempilhar o que estava lá para não estragar a pilha. Então se o topo da pilha era Z0, ele mantém o Z0, se era o 0 ele mantém o 0, se é 1 ele mantém 1. No caso ele faz essa transição por causa dessa regra aqui. Então ele consegue fazer uma transição epsilon quando o topo da pilha é 1, ele faz, e reempilha o 1 lá, né? Legal, agora ele está no Q1, né? Porque ele sabe que ele está na metade da string, ele adivinhou isso, né? Legal, agora o que vai acontecer? É aquilo que a gente pode imaginar que a gente faz com uma pilha, né? A gente empilhou a primeira metade da string de trás para frente, agora a gente vai desempilhar ela e comparar com o resto da string. O que vai acontecer? O resto da string é string reversa, e a primeira metade está empilhada, só que na pilha, quando a gente desempilhar, a gente vai pegar ela de trás para frente também. Então simplesmente o que a gente vai fazendo agora é desempilhar e pegar o próximo símbolo e comparar. Desempilhar e pegar o próximo símbolo e comparar. E fazendo isso até o fim. E tem que bater essas coisas para que a string tenha a forma WWR. Né? E é o que acontece aqui. Né? Ele lê um símbolo, se é 1 e o topo da pilha é 1, beleza. Ele empilha epsilon, ou seja, ele simplesmente joga fora o topo da pilha. Né? Lê o 0 na string e o símbolo, o topo da pilha é 0, beleza. Ele desempilha e empilha epsilon, ou seja, desempilha e joga fora o topo da pilha. Ele vai fazendo isso. Né? Veja que se quando ele lê um símbolo, no topo da pilha não tiver a mesma coisa que ele leu, né? Eu não tenho aqui, por exemplo, 0,1 barra epsilon. Né? Só tenho 0,0 e 1,1 barra epsilon. Né? Ou seja, ele só consegue fazer essa transição aqui se está batendo, está casando o topo da pilha com o próximo símbolo. Né?
né? E se ele encontrar alguma coisa diferente do topo da pilha, ele morre, né? Alguma coisa diferente do topo da pilha com relação ao símbolo que ele leu. Então ele consegue ir até o fim aqui se ele for casando o próximo símbolo com o topo da pilha até o fim. E aí quando ele chega no fim, ele faz uma transição epsilon. E nota que ele só consegue fazer essa transição epsilon se o topo da pilha é zero, ou seja, se ele realmente conseguiu desempilhar tudo que estava lá, né? Ele tem que casar exatamente o resto da string com a pilha. Então, se ele faz a transição epsilon se o topo da pilha é zero, e ele reempilha o Z0 só para... Desculpa, o topo da pilha é Z0, e ele reempilha o Z0 só para deixar o topo da pilha... O fundo da pilha, desculpa, com o próprio Z0 lá, e vai para o estado final e aceita. Tá? E, né, se a string fosse essa aqui, né, um exemplo de string rejeitada, 1, 0, né, vai acontecer aquilo que eu falei. Ele até consegue ler 1, empilhar 1, né, usando com o topo da pilha em Z0 lá, inicialmente, né, então ele faz esse loop usando essa regra, essa rótula aqui, né, 1, Z0, daí empilha 1, Z0, né, legal, cheguei na metade da string, ele faz essa transição epsilon aqui, só que aí ele lê o próximo símbolo que é 0 e o topo da pilha 1 ele morre, ele não consegue fazer o casamento de padrão da segunda metade da string com a primeira. Então ele não consegue aceitar essa string. Eles podem pensar outras possibilidades dele querer fazer essa transição logo de cara, por exemplo. Ele pode, antes de começar a ler a string, ele pode fazer uma transição epsilon, o topo da pilha é Z0, né? No começo da computação, o topo da pilha é Z0, ele reempilha lá, então ele já vem porque 1 antes de ler qualquer coisa, né? Então tem 1 e o 0 ainda faltando, né? Só que daí quando ele começa a querer fazer o casamento de padrão aqui, ele vai morrer, porque ele não vai conseguir casar 1 com o topo da pilha sendo que a pilha está vazia, né? E ele pode também querer vir fazer uma transição epsilon 2 vezes antes de qualquer coisa, vir parar no Q2, né? Antes de qualquer coisa de processar essa string 0. Só que aí ele está no Q2, não tem mais nenhuma transição disponível e ele tem que terminar de ler a string para poder aceitar ela, né? E não vai conseguir. Então esse autômato aqui ele só vai aceitar strings com essa cara aqui, WWR.